Espero que vocês estejam bem. Nós vamos dar continuidade à ementa da disciplina de Química e na aula de hoje nós vamos trabalhar um pouquinho com a tabela periódica. Então, gente, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela para a gente entender um pouco a respeito disso, tá? Então, gente, o que que acontece? A construção da tabela periódica, ela está intimamente relacionada com a nossa vida. Isso porque o ser humano, ele tende a organizar tudo o que está em sua volta. Né? Então, a gente chega numa biblioteca, os livros estão separados por disciplina, ou até mesmo por séries. No nosso guarda-roupa, nós separamos as calças das blusas, dos vestidos, enfim. E aí, no supermercado, nas farmácias, as mercadorias são separadas de acordo com a finalidade com que elas têm. Então, isso, gente, não poderia ser diferente com os elementos químicos. Então, na tentativa de organizar esses elementos de acordo com as suas propriedades, é que foi construída a tabela periódica. Para chegar na tabela periódica atual, gente, nossa, demorou muito tempo. A gente começa com as tríades de Dobenheimer até chegar no modelo atual. Só que eu não vou ficar abordando hoje a questão da história da tabela periódica, porque foge um pouco do escopo da nossa aula. Hoje, eu trabalho com vocês a estruturação da tabela periódica atual. Gente, a tabela periódica atual, ela conta com 118 elementos químicos que estão dispostos em ordem crescente de número atômico. Nós tínhamos visto que o número atômico, né, a identidade de um elemento químico, um diferencia do outro pela quantidade de prótons que tem no núcleo. Bom, essa tabela periódica, ela conta também com 18 linhas verticais, que são chamadas de colunas, cujas famílias também variam de 1 a 18. Gente, o que essas famílias ou colunas da tabela periódica estão relacionadas? Ao subnível mais energético. Então, a gente faz o diagrama de Linus-Pauling, e se o subnível mais energético para um elemento que a gente está fazendo a distribuição terminou em SP, a gente vai ter uns elementos representativos. Se terminar em D, nós temos os elementos de transição. Se terminar em F, nós temos os elementos de transição interna. Esses elementos de transição interna, gente, eles são divididos em duas séries. A série dos lantanídeos e a série dos actinídeos. O que diferencia um do outro é que a série dos lantanídeos compreende os elementos que estão localizados no sexto período da tabela periódica e os actinídeos no sétimo período. Bom, eu falei um pouco de período e agora eu vou explicar para vocês o que significa esse período na tabela periódica. O período, gente, nada mais é do que uma linha horizontal e que vai indicar a quantidade de camadas que tem um elemento químico. Nós vimos pelo modelo de Rutherford-Bohr o que acontece? Que a eletrosfera ela estava dividida em camadas, que variavam de K a Q. Fiz a distribuição do elemento químico de acordo com o diagrama de Linus-Pauling. Tem 3 camadas, pertence ao terceiro período. Tem 4 camadas, quarto período. E assim sucessivamente. Então, aqui eu trouxe um esboço da tabela periódica para vocês. Então, gente, basicamente, nós tínhamos visto em aulas anteriores que os subníveis, eles comportam uma quantidade máxima de elétrons, ó. O S2, o P6, o D10 e o F14. Então, quer dizer que nós temos duas possibilidades para o S, ou terminar em 1 ou terminar em 2. Se fizermos a distribuição eletrônica, parou em S1, quer dizer que ele é um metal alcalino, ele está localizado na primeira família. Terminou em S2, pertence à segunda família, que é dos metais alcalino-terrosos. Aí a gente vai para o próximo subnível, que é o subnível P. O P comporta no máximo 6 elétrons, então vai variar de 1 a 6. E a gente vem para as 6 últimas famílias da tabela periódica para determinar a localização do elemento químico. Bom, terminou em P1, o que vai acontecer? Ele vai pertencer à família 13, que é a família do bóron. Terminou em P2, pertence à família 14, que é a família do carbono. Terminou em P3, pertence à família 15, que é a família do nitrogênio. Se vocês observarem o nome desses elementos químicos aqui, ó, são os primeiros elementos das respectivas colunas, tá?
Terminou em P4, gente. O que que vai acontecer? Pertence à família 16, que são os calcogênios. Terminou em P5, pertence à família 17, que são os halogênios. E terminou em P6, família 18, que são os gases nobres. O único gás nobre, gente, que assume a configuração S2 é o hélio. Por quê? O hélio, ele tem número atômico 2. Então, se a gente fizer a distribuição eletrônica, vai ser um S2. Então, quer dizer que ele pertence ao primeiro período. Não confundir, tá, gente? E colocar metal alcalino terroso. Se fosse qualquer outro elemento químico que terminasse em S2, seria um metal alcalino terroso. Mas, quando a gente tem esse tipo de configuração, é a configuração do hélio, que é um gás nobre. O que a gente pode extrair de informação aqui, gente? Quando a gente faz a distribuição eletrônica e terminou em S ou P, a gente está falando, então, que o subnível mais energético ele pertence à última camada, é aquela camada de valência. Então, se a gente faz a determinação do número de elétrons na camada de valência, vai ser super válido quando a gente for estudar ligações químicas, principalmente as ligações iônicas e covalentes. Então, gente, os metais alcalinos, eles possuem um elétron na camada de valência, que é a camada mais externa. Os metais alcalino-terrosos, eles possuem 2 elétrons na camada de valência. Se pertence à família do boro, quantos elétrons na camada de valência? Bom, a camada de valência é a camada mais externa. Para começar a preencher o subnível P, desculpa, o S já tem que estar totalmente preenchido. E o S cabem no máximo 2 elétrons. Então, para eu saber a quantidade de elétrons na camada de valência, eu vou somar sempre com 2 unidades do subnível S. Então, aqui, ó, família 13, 3 elétrons na camada de valência. Aqui, 4, 5, 6, 7. E olha que os gases nobres, gente, eles vão ter 8 elétrons na camada de valência. A gente fala que eles têm o octeto completo. E aí isso vai ser fundamental depois para a gente estudar ligações químicas. Bom, nós temos também os elementos de transição, conforme eu tinha falado com vocês no slide anterior, os elementos de transição. O subnível mais energético é o subnível D, só que agora não é mais da camada de valência, é da penúltima camada. Então, vamos supor que um elemento tem uma distribuição eletrônica em camadas e tem 4 camadas. Quer dizer que esse subnível D aqui vai estar na terceira camada, que é anterior à camada de valência. Bom, então quer dizer que o D varia de 1 a 10. Como que eu descubro a família a qual pertence o elemento químico? Eu sempre vou somar 2 unidades. Se vocês olharem lá no diagrama de Linus Pauling, sempre anterior ao subnível D, vai ter o subnível S preenchido também com 2 elétrons. Então, para eu determinar, agora eu não estou falando de elétrons na camada de valência mais, eu determino elétrons de camada de valência para os elementos situados na família 1A, que antigamente era chamado de 1A, né, que hoje é 1, na 2 e da 13 até a 18. Aqui eu só determino, somando essas 2 unidades, eu consigo determinar basicamente a qual família o elemento químico pertence. Ah, terminou em D8, então quer dizer que ele pertence à 10ª família. Terminou em D6, pertence à 8ª. D4, à 6ª, e assim sucessivamente. Dentro aqui, gente, né, da tabela periódica, nós temos os elementos de transição interna, que abrangem o 6º período para a série dos lantanídeos e o 7º período para a série dos actinídeos. Esses elementos, gente, independente de ser de F1 a F14, independente de qualquer coisa, eles vão estar sempre localizados na terceira família. E os períodos, então, vão estar diferenciados pela quantidade de camadas.
Se vocês contarem, né, gente, na série dos lantanídeos, a série dos actinídeos, vocês podem observar que tem 15 elementos químicos ao invés de 14. Por que tem 15 elementos ao invés de 14, já que o subnível F cabe no máximo 14 elétrons? Porque a gente tem que lembrar dessa configuração D1. Então, juntamente com esses elementos, vai ter aquele elemento que tem a configuração D1. E aí, esse elemento que tem a configuração D1 foi colocado ali justamente para expandir a série, tá? Bom, nós temos também os elementos classificados de acordo com suas propriedades químicas. Então, nós temos o hidrogênio, que tem suas propriedades inerentes, os metais, os ametais e os gases nobres. Então, gente, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho das características de cada um desses elementos. Se vocês fizerem, né, como se fosse uma escadinha, ó, a partir do segundo período, conta 5 elementos, 4, 3, 2, 1. Aqui, gente, eu não coloquei, mas o elemento químico com o número atômico 117 apresenta as mesmas características de ametal. Então, ele também foi contemplado dentro desses elementos aqui. E aí a gente vai estudar um pouquinho a respeito das características e propriedades desses elementos. Na família 18 são os gases nobres. Por que eles são nobres? Porque eles estão com a camada de valência completa. Ou eles estão com 2 elétrons, no caso do hélio, ou os demais gases nobres, eles estão com aquele P6 que a gente viu, terminou em P6, é um gás nobre. Então, ele está com 8 elétrons na camada de valência, ela está completa. Bom, então aqui eu coloquei algumas propriedades químicas desses classes de compostos, né? Os metais, eles são sólidos à temperatura ambiente, com exceção do mercúrio. Vamos pensar nesse mercúrio que antigamente era muito utilizado em termômetros. Eles são bons condutores de calor e de eletricidade, porque eles têm elétrons livres que podem se movimentar e permitir essa condução de eletricidade. Eles são dúcteis. Eles são maleáveis, então quer dizer que eles podem ser transformados em fios e lâminas com muita facilidade e apresentam um brilho característico. Os ametais, eles podem ser sólidos, líquidos ou gases à temperatura ambiente. Eles são maus condutores de calor e eletricidade. A exceção é o carbono na forma grafite, justamente porque nesse formato que a gente chama de alótropo, né, do carbono, o que vai acontecer? A estrutura do carbono grafite é formada em lamelas, e essas lamelas permitem essa movimentação de elétrons para ter a condução da corrente, para ter depois a condução do calor ser facilitada. E os gases nobres, gente, eles são nobres, eles não têm uma grande possibilidade de se combinarem com outros elementos químicos. Então, a gente fala que eles têm uma elevada estabilidade por causa da camada de valência completa. Então, gente, até então era considerado como aqueles compostos que tinham uma reatividade nula. Hoje em dia já se encontram compostos formados por gases nobres, mas a reatividade deles perante a dos outros é muito pequena. Além disso, gente, nós temos os elementos químicos classificados de acordo com a sua abundância na natureza. Então, nós temos os elementos naturais e os artificiais. Os elementos naturais, gente, eles podem ser encontrados facilmente na natureza. Às vezes utiliza algum processo de extração para poder ser retirado, né? Mas a gente consegue encontrá-lo na natureza. Então, são aqueles elementos que têm número atômico compreendido entre 1 e 92, com exceção de 4 elementos que têm número atômico inferior a 92, mas que são artificiais, que é o tecnécio, o promécio, o frâncio e o astato. E os artificiais, gente, são aqueles que são produzidos artificialmente, ou seja, eles não vão ser encontrados, pode acontecer alguma reação de transmutação, enfim, são aqueles elementos que a gente não encontra naturalmente. Eles têm número atômico superior a 92, tá? E o 92 é o urânio, então esses elementos artificiais são aqueles que vêm depois do urânio, então são os elementos transurânicos.
Aqui eu coloquei exemplos dos símbolos dos elementos químicos. Antigamente, gente, o que que acontecia? Tinha que decorar os símbolos dos elementos. Hoje em dia não tem isso mais, existe a tabela periódica com os elementos, mas o que é importante é saber a localização, o período, a família, né? Aí o que que a gente pode pensar? Que o primeiro, o elemento químico, ele é escrito de duas formas. Ou ele é escrito somente com uma letra maiúscula, ou a primeira maiúscula e a segunda minúscula, tá? E aí tem alguns nomes, gente, que vão ser da origem do elemento químico. Eu vou pegar alguns aqui para vocês verem, que às vezes a gente pode pensar assim, ah, enxofre eu vou representar por E? Não, eu vou representar o enxofre por S. Por que S? Porque o enxofre vem do sulfur, e aí a gente representa por S. O chumbo também é um elemento químico que é representado por Pb, porque ele vem do plumbum. Então a gente representa Pb. Tem uns elementos que são muito tranquilos, né? E aí vai fugir um pouco do escopo eu ficar falando dos símbolos dos elementos químicos e indicar que seria cada um deles. Então, eu tenho para vocês disponível, né, o material, e aí, se alguém tiver dúvidas, depois pode me procurar com relação à formação desses elementos e as suas denominações. Aí eu coloquei algumas questões do PAS para a gente ver como que tem sido cobrado essa questão da tabela periódica, de distribuição eletrônica, localização dos elementos. Ó. Primeira questão fala o seguinte: a configuração eletrônica dos elementos químicos e a maneira como a tabela periódica está organizada estão relacionados, pois pode-se encontrar, por exemplo, configuração eletrônica semelhante nos elementos localizados no mesmo grupo da tabela. Então, o que quer dizer isso, gente? Elementos localizados na mesma coluna, ou seja, na mesma família ou linha vertical, são aqueles elementos que possuem as mesmas propriedades. Assim, o elemento químico com configuração eletrônica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4 está situado na tabela periódica no grupo. Então, na verdade, aqui, ó, tem até um pouquinho de erro na questão, talvez eu tenha digitado de forma errada. Era só colocar aqui, está situado na tabela periódica. Então, vamos lá. Gente, esse elemento químico ele tem três camadas. A camada K, que é o nível 1, tem 2 elétrons. A camada L, o nível 2, tem 8 elétrons. E a camada M é a quantidade de elétrons é 6, né? Então, gente, tem três camadas, a gente já sabe que o período é 3, então a gente já ia excluir todas as outras. Terminou em P4, quer dizer que é a família dos calcogênios. Hoje em dia, é a família 16. No ano em que foi elaborada a questão, a família 16, antigamente, era chamada de família 6A. Então, por isso que essa é a opção. Depois, os números quânticos são usados para definir os estados de energia e os orbitais disponíveis para os elétrons, em que apenas determinadas combinações de valores são possíveis. Dentro desse contexto, os seguintes conjuntos apresentam uma combinação possível de números quânticos para um elétron em um átomo, exceto... Então, vamos lá, gente. No nível 2, a gente sabe que comporta o subnível S e o P. E a gente viu que o número quântico secundário para o subnível S é 0 e para o subnível P é 1. Então, se o N for igual a 2, gente, o L não pode ser igual a 2. O L pode ser no máximo igual a 1. Porque vamos lembrar daquela regrinha que o L sempre vai ser o número quântico principal menos 1, né? Então, se aqui é 2, a quantidade máxima que poderia ser para o secundário seria 1. Então, essa é a opção, tá? As outras vocês podem ver que sempre o número quântico vai ser menor, e pode olhar também o magnético e o de spin para conferir, mas essa é a questão.
Bom, gente, então a organização dos elementos na tabela periódica permite a verificação da tendência das propriedades periódicas, que vai ser assunto da nossa próxima aula. E quando a gente sabe identificar as características dos elementos químicos, sabe a localização, se é um metal, se é um ametal, a gente vai conseguir entender tranquilamente as ligações químicas, que vão ser assuntos de próximas aulas. Bom, o livro base para o estudo de vocês é esse daqui, que eu sempre coloco nas minhas videoaulas. Bom, pessoal, o que eu tinha para falar com vocês é isso, e eu me coloco à disposição para auxiliá-los no que for preciso. Um abraço a todos e tchau!